Agradecendo já de antemão. Pastor Silas, obrigado por estar aqui no Show da Manhã. É um prazer ter você aqui conosco. Bom dia. Bom dia, é um prazer, uma alegria estar com vocês. Silas, eu queria começar... Posso chamar direto de Silas, pastor? Claro. Eu queria começar perguntando sobre a questão do inquérito e como você enxerga esses próximos passos. Tem muita gente que falou para mim assim, olha, estão querendo tirar o Silas do jogo. Só que essa pessoa não teve nem tempo de falar mais e você já chamou o 7 de setembro, Silas. Isso eu acho que não tem preço. E eu admiro você pela coragem e eu quero me colocar à sua disposição para ajudar no que puder a gente fazer um 7 de setembro gigantesco nesse país, Silas. Mas eu queria te ouvir sobre. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você está tratando ou trabalhando com um ditador, ditador quebra regras, ditador não respeita leis. O artigo 102 da Constituição diz que a função principal do Supremo Tribunal Federal é promover, guardar, garantir, manter, fazer acontecer a Constituição. E quando você vê um ministro do STF que rasga sucessivamente a Constituição e estabelece o crime de opinião no Estado Democrático de Direito, então você espera o quê? Só covardia, maldade, retaliação. Há 4 anos eu venho denunciando Alexandre de Moraes em mais de 50 vídeos e venho botando para quebrar em cima. Eu estou desconfiado que ele pensou que estava lidando com um covarde medroso, dizendo assim, vou dar um susto nesse cara para ver se eu dou uma trava na língua dele. Só que, amigo, eu não tenho medo. A pior coisa é você lutar com alguém que não tem medo da luta. Eu não tenho medo de ser preso, não tenho medo de ser retaliado, eu estou preparado para isso. Então, desde que veio a covardia e a maldade, eu estou abrindo a boca e botando para quebrar e não vou parar. E o 7 de setembro será, talvez, se não for uma das maiores manifestações que nós vamos ter em favor da liberdade, contra a censura, em favor de direitos humanos, em favor de anistia, e vai ser em tudo que é cidade do Brasil e na Avenida Paulista, a partir das 15 horas, no Rio de Janeiro, a partir de 11 horas, na Praia de Copacabana. E nós vamos exercer esse direito que nós temos ainda, de manifestação. Fantástico, Silas. Esté, tem uma pergunta para o pastor Silas? Ora, bom dia, pastor, muito obrigada por estar aqui. Quero te parabenizar, em primeiro lugar, pela coragem de enfrentar tudo isso, quando muitos não tinham coragem, o senhor teve essa coragem. E a minha pergunta é a seguinte, não sei se o senhor viu que ontem o pessoal da Globo News estava falando que, muito provavelmente, Bolsonaro vai perder todo o capital político dele a partir do julgamento, e assim, eu acho um pouco ilusório isso, eu queria que o senhor falasse um pouco do que o senhor acha disso para a gente. E a minha segunda pergunta o senhor vai estar em São Paulo, no Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro, e pode contar comigo também para o que o senhor quiser sobre o dia de 7 de setembro para ser gigante. Tá, muito obrigado. Deixa eu falar uma coisa para vocês que a gente não pode esquecer. Um dia antes, presta atenção nisso aqui, um dia antes de encerrar o prazo de indicação de candidaturas de partidos no TSE, Lula preso. Um dia antes é que Lula liberou o Haddad, porque ele tinha a esperança de que ele podia ser solto. Então, isso aqui é muito importante. Um dia antes do término do prazo para que os partidos indicassem seus candidatos a presidente, é que o PT indicou Haddad. Por que essa pressa agora em relação a Bolsonaro? Tem muita água para rolar. Vamos lá, o que eu estou ouvindo, tá? Eu falo com muitos políticos, com muita gente poderosa. Então, o que me parece que pode acontecer é isso aqui. Eles vão condenar Bolsonaro porque ele já está condenado. 3 ministros são em suspeição dos 5. Não deram a suspeição, Código de Processo Penal, artigo 254, estão suspeitos. Alexandre de Moraes, Zanin, advogado de Lula, que entrou contra Bolsonaro, Flávio Dino, inimigo ideológico, chamou Bolsonaro de demônio. Então, já está julgado. Mas, segundo notícias, é o seguinte, é pela fogueira de vaidade. Bem, nós vamos julgar e vamos condenar Bolsonaro e vamos aceitar a anistia. Então, se antecipar agora ao que pode acontecer em 26, eu acho que é muita presunção, porque a política é dinâmica demais. Um fato muda tudo em 1 minuto.
Então, quanto à questão das eleições em 26 e quanto a Bolsonaro, eu não vou falar que Bolsonaro já era ou acabou, porque ainda tem uma questão de anistia que pode ser votada. E a concessão da anistia, artigo 48, inciso 8, atribuição do Congresso Nacional, só tem uma frase: concessão da anistia. Acabou. Não tem parágrafos dizendo, olha, não pode conceder anistia para quem tentou pseudo-golpe de Estado, não. E para lembrar, a última anistia de 1979, que essa esquerda vagabunda sem caráter defendeu, que foi de 61 a 79, a anistia foi dada para quem? Guerrilheiros assassinos, assaltantes de banco, sequestrador de embaixador e gente que de fato queria dar golpe no Brasil e estabelecer o governo proletário comunista. A anistia foi para todo mundo. Então essa conversa de que o Supremo não vai deixar a anistia, então rasga a Constituição, porque só tem uma frase: atribuição exclusiva do Congresso Nacional dar a anistia. Acabou o papo. Não é atribuição do STF. Correto? E quanto à manifestação, eu vou estar em São Paulo. Não dá para estar nas duas ao mesmo tempo, por causa de horário. Eu, inclusive, empurrei um pouquinho para 3 horas em São Paulo, porque mais cedo, pessoal, hora de almoço, vai ser grande. E olha, não se surpreenda, não. Vão aparecer governadores lá. Tá? Agora vai aparecer. Porque na última, eles pensaram que ia ser um fracasso. Porque não tinha Bolsonaro, certo? Não tinha governador, ninguém falou nada. E aí, as manifestações foram grandiosas nas capitais, inclusive em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, nós vamos estar em São Paulo e a manifestação do Rio vai ser transmitida também. Vai ser transmitida a manifestação do Rio e vai ser transmitida a manifestação de São Paulo em São Paulo pelo meu canal do YouTube aberto. Eu não ponho nada, legenda nenhuma, como se cada um fosse sua a transmissão, com equipamento profissional de televisão, a partir de 14h30. E vamos seguir em frente. E também eu vou ver com o pessoal da Timeline, que da última vez fez uma transmissão muito legal aqui em BH, na Praça da Liberdade, pastor, para a gente também ter uma... Porque eu falo muito sobre historiografia. Eu falo muito sobre historiografia, sobre como a gente vai estudar a história daqui a 10, 15 anos. Eu vou falar uma coisa, e aqui, longe de mim, pastor, ficar também jogando confete nem nada, mas a galera vai olhar para você daqui a uns 15 anos e vai falar, pô, o cara é cabra macho, cara. Eu falei isso já em outras lives, porque a gente precisa disso, pastor, mais do que nunca. Quando os governadores não falam, ou falam de maneira acadelada, ou simplesmente passam pano, fingindo trivialidade, fingindo normalidade, com relação a abusos inequívocos, né? Atos flagrantemente violadores de direitos humanos, você cria um problema psicológico na cabeça das pessoas. As pessoas olham um governador acadelado e falam, pô, eu não vou me meter nisso. Se o governador não está se metendo, aí vem você na história. Aí vem você, aí junto com você vem o Nicolas, o Gustavo Gayer, o próprio Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, o Paulo Figueiredo. Aí você vê uma tropa diferente do que a gente está olhando no ambiente institucional acadelado. E isso para mim tem uma... eu falo sempre, né? Da mesma forma que a coragem, da mesma forma que a covardia, ela é que nem um vírus e te contamina, a coragem, ela te inspira também a entrar numa zona de desconforto, a se mobilizar. O que você está ganhando com isso, Silas? Sinceramente. É uma pergunta real que eu queria te fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estaria confortavelmente, como pastor da minha igreja, eu sou pastor de uma grande igreja com mais de 300 mil membros, uma grande igreja. Eu estaria numa boa, tranquilo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu não fui chamado para me omitir. Eu tenho muita convicção. Eu não tenho pretensão política nenhuma. Não vou ser candidato a nada, e nunca fui. Eu aprendi que quando você é de um partido, você é parte da sociedade. Eu sou do todo, eu não sou de parte. Então, não sou candidato a nada. Eu faço isso por puríssima convicção, porque eu tive um pai, um extraordinário pai, que quando eu tinha 10 anos de idade, sentava comigo e me ensinava a ler o Jornal do Brasil, na época, papel. E me ensinou como é que se lê um jornal, política nacional, política internacional.
Meu pai colocou isso nas minhas entranhas. E meu pai dizia assim: meu filho, quando você está com a verdade, não tenha medo de nada, porque a verdade faz parte do caráter de Deus. Você vai estar com a maioria. Então eu não tenho medo. Eu vou dizer para você, eu não tenho medo assim, caramba, aí se eu for preso e tal. Eu digo assim, se acontecer isso, porque se eu for preso, eu vou falar mais alto ainda. É isso que eu vejo. Sabe, porque prender pessoas é ato de covardia daqueles que não querem vir para o debate ideológico, para a conversa. Agora, eu tenho isso na minha mente. Eu pertenço a um segmento gigante que são os evangélicos. Mais de 30% da população. Eu estou na televisão há 45 anos. Talvez vocês não saibam disso. Hoje a televisão perdeu força. Mas desde a minha entrada na televisão, eu sempre me posicionei. Eu sempre fiz exercício de cidadania, porque a Bíblia não condena. Jesus disse: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ele não anula a cidadania terrena. O apóstolo Paulo diz: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Também não anula a cidadania. Então, eu sempre tive essa consciência e sempre dei consciência, meus irmãos, de cidadania. Porque o que as pessoas não entendem, isso aqui é muito importante. Permita-me mais um minuto. Isso aqui é importante demais. Qual é o paradigma e o modelo do mundo ocidental? É o paradigma judaico-cristão. Toda a vida do mundo ocidental está permeada sobre o modelo judaico-cristão. O cristianismo é o mais importante fator da construção da Europa e das Américas. Vem do cristianismo direitos humanos, liberdade. Vem do cristianismo proteção à vida, valorização da mulher, valorização da criança, valorização do idoso. Não é da esquerda, não. É do cristianismo. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. Harvard, Princeton, Yale, Oxford, Bolonha, e vai por aí afora. As maiores obras sociais foram feitas e são feitas por cristãos. E quando vem a reforma protestante, aí que a coisa fica bonita. É a reforma protestante que tira o mundo do obscurantismo. É a reforma protestante que se permite produzir ciência como nunca. É a reforma protestante que cria o Estado laico. É a reforma protestante que traz a escola pública. É a reforma protestante que faz com que homens de classe baixa conquistem riqueza e poder. Então, isso é uma piada vir com essa conversa de religião. Porque o mundo ocidental, o paradigma, é um modelo judaico-cristão que a esquerda quer transformar no modelo quê? Humanista ateísta. É um jogo ideológico. Eles querem mudar o padrão do mundo ocidental para um modelo ateísta humanista. E se não houvesse o cristianismo no mundo ocidental, isso aqui era uma sociedade de bárbaros. Essas são verdades que eu aprendi e eu não vou me calar, porque eu creio que eu desempenho um papel de uma pequena influência dentro de um grande segmento e hoje até na direita. Isso é, até gente da direita respeita meus posicionamentos. Sem dúvida, pastor. E Douglas, tem uma. Eu endosso tudo que o pastor falou aqui, porque é uma guerra espiritual, é uma guerra religiosa que a gente está vivendo hoje, tá? A gente fala isso todos os dias aqui no Show da Manhã, a gente bate muito nessa tecla. Douglas, tem uma pergunta para o Silas? Sim, primeiramente, parabéns, pastor Silas Malafaia, pela sua coragem. O senhor é uma pessoa que é referência nacional, tanto na política e na religião também. Pastor, meu pai e meu irmão, eles são pastores de uma pequena igreja evangélica que fica na periferia da Vila Missionária, aqui na Zona Sul de São Paulo. Apesar de eu ser católico, eu cresci no berço evangélico. E o meu pai e o meu irmão, eles, como pastores e como cidadãos, eles ficaram revoltados com o que aconteceu com o senhor. Porque o senhor, além de ser uma liderança evangélica, também uma referência política importante naquilo que você acabou de dizer, que o senhor acabou de dizer sobre cidadania, né, com relação à influência com outros pastores, com outras lideranças religiosas.
Eu queria saber, assim como o meu pai e o meu irmão, que são pastores, eles se posicionaram também, eles ficaram revoltados com o que aconteceu contigo. A comunidade evangélica, a gente teve associações de pastores ou lideranças religiosas também se posicionando na defesa do Senhor com relação ao que aconteceu, principalmente no aeroporto do Galeão, aquela cena patética por intermédio de Alexandre de Moraes, por intermédio da Polícia Federal, que fez aquela busca e apreensão. Porque, sinceramente, você vê muitos líderes religiosos que apoiam o PT, né, essa esquerda, e nunca acontece absolutamente nada com eles. Né? Mas basta uma pessoa que tem uma referência nacional, uma importância, né, de influência nacional, para poder ter busca e apreensão, para poder ter esse nível de perseguição que acontece no nosso Brasil. Dá para a gente poder falar também, pastor, de intolerância religiosa? O senhor teve apoio por parte de outros colegas pastores, de outras comunidades, da comunidade evangélica, com relação à perseguição que o senhor está sofrendo? Deixa eu dizer para você, querido, um prazer falar com você também. Eu não sou unanimidade no mundo evangélico. Muita gente não gosta do meu jeito e eu aprendi a respeitar isso. A unanimidade é burra. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O que está acontecendo, o Alexandre de Moraes conseguiu fazer com que gente que é contra mim na comunidade evangélica gravasse vídeo para me apoiar. Negócio incrível. Isso mostra também o caráter dessas pessoas. Divergem de mim, mas têm caráter para reconhecer a verdade. Então, eu recebi apoio de tudo que é entidade, de tudo que é organização no Brasil e no exterior sobre essas questões. Agora, eu queria mostrar a vocês o nível da maldade e da covardia. E vocês têm... Isso aqui é muito importante, mas muito importante. Preste atenção a isso aqui. Quando eu fui parado no Aeroporto Internacional do Galeão, na quarta-feira, na quinta-feira à noite, a imprensa oficial de Alexandre de Moraes, a Globo News, vazou dizendo que eu estava sendo investigado. Até hoje, meu advogado não teve acesso, para vocês verem o nível da brincadeira. Então, a Globo abriu a boca, a Globo News, na quinta-noite. Aí eu comecei, só paulada, só vídeo de arrebentar, para me defender. Quando eu chego no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, um delegado até muito simpático, educado, me leva para uma sala. Aí abre malas, eu estava com um casal de pastores, aquela revirar mala, pegam 4 cadernos, eu gosto de escrever, 3 cadernos, esboços bíblicos meus. Um caderno, todos os vídeos que eu faço, eu coloco os tópicos, né, no caderno, para eu poder memorizar os meus discursos nas manifestações. Aí ele folheou meus cadernos, viu que 3 cadernos eram exclusivos de temas bíblicos, e um que é todas essas minhas falas públicas. Ele falou, ó, esse aqui eu vou ter que segurar, esse aqui eu libero. Mas ele liga para o chefe da Gestapo, lá de Alexandre de Moraes, em Brasília, e eu vou chamar ele de criminoso, vou dizer por quê, já já. Aí liga para ele, o chefe da Gestapo manda recolher todos os cadernos. Então aqui começa. Passou a ser, deixou de ser uma perseguição política para começar a ser uma perseguição religiosa quando as minhas ferramentas do meu trabalho religioso são apreendidas. Mas aí a coisa fica pior. Eu estou chegando do exterior. Se você perguntar a qualquer jurista ou qualquer juiz desembargador para apreender o passaporte de alguém, é que se alguém está sendo investigado por coisa grave, risco eminente de fuga. Eu não estava saindo do Brasil, eu estava chegando do exterior. Se eu quisesse fugir, eu ficava em Portugal, eu ia para a América, onde tem igreja. Então, é uma vergonha. Aí vem o segundo fato. Eu tenho casamento marcado, mostrei num vídeo ontem, o convite de casamento na América, vem o nome do celebrante, está lá meu nome, da filha do meu pastor na América. Tenho palestra marcada e conferência lá. Então, primeiro, meu material teológico da minha função, do exercício da minha função apreendido. Meu passaporte apreendido, impedindo que eu realize a minha função pastoral. Perseguição religiosa. Agora pare. Deixa eu voltar ao delegado. Qual foi o jogo? Vazar conversas sigilosas é crime. Artigo 5º, inciso 10º da Constituição. E por que ele vazou? Olha a malandragem deles.
vamos vazar isso aqui, porque o pastor está falando merda, babaca, cacete, e ele vai ficar desmoralizado na comunidade evangélica. O tiro saiu pela culatra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Só o vídeo que eu fiz deu mais de 1 milhão. Eu, de fato, de vez em quando eu falo coisa indevida, eu nunca passei a ideia de santarrão no mundo evangélico, mas por que o tiro saiu pela culatra? Porque o áudio vazado é uma prova a meu favor. Eu estou largando o aço em cima do Eduardo. E depois eu dou pancada em Bolsonaro, porque ele defende o Tarcísio e fala do Eduardo. Que crime é o meu? Eu não falo inglês? Olha aqui, gente. Olha aqui. Há fortes indícios da participação do pastor na tentativa de embaraçar investigações sobre o ex-presidente e seus aliados. Teria articulado estratégias com o governo americano para coagir membros da cúpula do judiciário. Eu nem falo inglês, pô! Os vídeos meus dublados em inglês são os vídeos públicos. Então é uma armação vergonhosa, sem base legal e jurídica, e o delegado criminoso, e aí tem um dado, sexta-feira agora, o procurador-geral Paulo Gonet denunciou o Tagliaferro, entre as denúncias, violação do sigilo funcional. Eu pergunto, e Alexandre de Moraes pede a extradição dele, então eu pergunto aos dois, tá certo? Vão denunciar o delegado e a equipe de investigadores que cometeram o crime de liberar conversas privadas. Se eles não fizerem isso, eles cometem o crime de prevaricação, artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, nós estamos vendo uma vergonha nesse país. 2 pesos e 2 medidas para o Tagliaferro, violação do sigilo funcional. Para mim, e ele já vem fazendo isso há muito tempo, Coronel Cid, Bolsonaro, e não é o meu telefone não, hein? Esse telefone é o de Bolsonaro. Agora que eles estão com o meu telefone, eu desafio. Será que eles vão mostrar as conversas minhas com jornalistas da Globo? O que eu falo para eles? Deve ter algum palavrão lá também, eu não me lembro. Vai mostrar? Então, minha gente, nós estamos assistindo uma vergonha. Alexandre de Moraes, repito, instituiu o crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Eu sou amigo de Bolsonaro há 20 anos. Casei ele e Michele. É crime emitir opinião? É crime dar conselho? É crime questionar alguém? Isso é uma vergonha de perseguição política e religiosa. E eu posso falar, pastor, dentro de uma perspectiva muito pessoal, pode discordar, às vezes, de alguma estratégia dentro dos áudios ou das conversas, mas no meu foro íntimo de relacionamento e de amizade, eu adoro pessoas que são brutalmente honestas. E se tem uma coisa que ficou clara nos áudios, é exatamente isso. O senhor é brutalmente honesto. E eu gosto de gente que fala duro mesmo. Porque a gente... Eu não sei, é a minha criação, né? A gente está falando muito de criação. E a galera da Globo faz questão de fingir que tem aquele elan. Os caras falam as coisas mais perversas do mundo da maneira mais polida e educada. Né? Então, é isso que eles estão fazendo hoje. Quer dizer, eu não estou nem aí para a forma, eu não estou nem aí para o estilo. Eu estou querendo saber sobre o que o pastor está falando. E no meio de um tiroteio e pancadaria, tem muita gente que surtaria, não falaria nem palavrão, só surtaria. Só ia começar a tomar remédio tarja preta para ficar lá em estado catártico, olhando assim para o nada. Porque tem muita gente que trava nessas situações. Tem muita gente que prefere nem falar. Por isso que é normal, entre homens, você ter conversas acirradas assim. Eu tenho com os meus amigos, não muda nada. Amigos mesmo, de verdade, como o senhor disse, né? Escuta essa. Quando acabou a eleição de prefeito de São Paulo ano passado, na segunda-feira eu dei uma entrevista para Mônica Bergamo. Foi a maior visualização da história dela como jornalista. Eu larguei o aço em Bolsonaro. Se alguém lembrar disso. Em alto e bom som, você foi omisso, ficou em cima do muro na eleição de São Paulo.
Se revelassem, é porque era um telefone outro, porque a gente troca, muda do 13 para o 15, para sei lá o quê. Se pegasse o meu telefone do período da eleição de prefeito de São Paulo e colocasse o que eu falei para Michele, Bolsonaro, Eduardo, Carlos e Flávio, vocês dizem assim, ou esse cara é muito macho ou é maluco, porque eu falo aberto. E por que eles me respeitam? Porque eles sabem da minha honestidade, do meu caráter. Eu não sou bolsomínio, eu sou aliado, mas não alienado, tenho voo próprio, critico na hora que tem que criticar, elogio e defendo como ninguém, com muito respeito a todos, botando a minha cara para ser arriscado. Bolsonaro estava sem saber o que fazer em Mambucaba, meu amigo. Ano passado, fevereiro do ano passado, ele ligou para mim pelo vídeo, sabe? E ele estava abalado emocionalmente pela covardia de prenderem gente do entorno dele. Eu disse assim, vem cá, cara, tu quer ser preso em Mambucaba chorando ou vamos para a rua? Porque se você for preso aí, ninguém vai te defender. Se você for para a rua e expor, você vai ter o povo ao seu lado. Vamos, cara! Como é que vamos fazer? Eu faço a manifestação. Aí fizemos dia 25 de fevereiro, aquela mega, estrondosa manifestação. Vamos, rapaz! Vamos para a rua! Então, eu falo coisas, como você acabou de dizer, queridão, de um amigo, não de um hipócrita, de que questiona, de que dá conselho, sabe? É o que eu faço. Eu não acerto todas, quero deixar aqui bem. Eu dou e Bolsonaro me rebate também, sabe? Bolsonaro me rebate. Ele não me trata, sim, senhor, pastor, reverendíssimo. Não! Ô, Malafaia, pô, Malafaia, pô. Aí, completa a palavra, tá certo? Porque ele tem liberdade comigo, gente. Que país é esse? Onde a liberdade de uma pessoa conversar com um amigo é exposta, que é crime, e ainda tentando me colocar no inquérito. O que eu tenho a ver com golpe de Estado? O que eu tenho a ver com formação de quadrilha contra o Brasil? O que eu tenho a ver com essas coisas? Isso é uma vergonha, isso é uma covardia, mas vamos embora. Vamos para frente, vamos prosseguir. Sim. Pastor, posso colocar um trecho de um vídeo do Paulo Figueiredo de ontem também para o senhor, para a gente comentar, que eu achei extremamente importante e valioso. A gente tem aqui, pode colocar, Will. Olha, mas eu não tenho nem passaporte para poder retornar ao Brasil. Sim, né? eu falo de um futuro. Foi tomado pelo Alexandre de Moraes em 2022. Sim. Então, se eu quiser retornar ao Brasil, eu não tenho um passaporte brasileiro para apresentar à Polícia Federal. Veja que loucura. Veja que loucura. Sem nenhum processo. Eu nunca fui condenado por nada, não tenho absolutamente nada. Eu estou desde 2022. Sabe o que é isso? É a pena de degredo. Uma pena que foi extinta, e eu não sei como alguém pode olhar para um colega jornalista no olho no ar e falar, o colega degredado, e falar, eu não sei, eu não acho que há ditadura no Brasil. Ao que então? Qual é o regime que condena jornalista apenas de degredo? Eu não consigo imaginar uma democracia que condene, que faça esse tipo de coisa. Não consigo, olhando aqui no olho de vocês. Porque se você tivesse, qualquer uma de vocês duas tivessem degredadas, eu estaria me esgoelando no ar defendendo. Sem nenhum constrangimento de manifestar a minha opinião. Aqui, pastor, eu queria jogar em perspectiva um trabalho e também colocar à disposição a rede do IFPE. O IFPE é um instituto que eu montei nos Estados Unidos, já está com 2.000 voluntários. A gente está fazendo um trabalho de denúncias sistematicamente e individualmente por crimes de responsabilidade cometidos contra cada um dos perseguidos e vitimados aí do 8 de janeiro, 8 e 9, né, o dia da perfídia. Então a gente está protocolando simbolicamente um pedido de impeachment para o Alexandre de Moraes por crime de responsabilidade, por supressão de instância recursal dessas pessoas que foram, de maneira totalmente criminosas, colocadas debaixo do Supremo Tribunal Federal. Junto com isso, a gente tem o boletim, o raio-x da censura, junto com o pessoal do dossiê Moraes, que a gente trouxe para fazer parte, e a gente está também ajudando a deputada federal Júlia Zanata na frente parlamentar da liberdade de expressão. E eu queria colocar todos esses grupos e esses times para a gente se mobilizar junto, pastor, porque existe um trabalho, e para mim isso ficou muito claro, né,
Tudo bem que as jornalistas aqui eu não vou fazer muito juízo de valor sobre elas, mas existe um trabalho muito necessário que a gente precisa começar a desempenhar para furar bolha. Tem muita gente ainda, pastor, em estado inercial ou naquele estado de dormência. São pessoas que precisam ser acordadas. Eu acredito muito em tentar desfazer o papel de lavagem cerebral, aí esse trabalho de lavagem cerebral que a imprensa tem desempenhado nos últimos 7 anos, pastor. Você está fazendo um trabalho top, por favor, põe meu nome aí, não me deixa de fora desse trem, não. Põe aí. Claro, o senhor é convidado ilustre do nosso conselho. Agora, a coisa, vou dar uma notícia aqui para vocês, que a coisa não é fácil. Eu recebi um telefonema de um pastor, um dos pastores mais influentes nos Estados Unidos, que ora na posse de Donald Trump. Ele ligou para mim e disse: pastor, ele fala espanhol, ele é americano, nascido na América, mas de descendência de hispanos, e ele, então, em espanhol, falando comigo, ele disse: pastor, nós estamos atentos ao que está acontecendo com o senhor. Eu, pessoalmente, vou falar com o presidente Donald Trump. É inadmissível uma perseguição religiosa, porque não é apenas política, contra um religioso, nesse tempo que estamos vendo no mundo, numa nação democrática. A coisa, eu venho alertando, gente, desde a manifestação de abril, março, abril no Rio de Janeiro. Eu vou mostrar esse vídeo, deve sair hoje ainda. Quando eu digo, gente, vamos buscar um caminho de paz, isso não vai dar certo, isso não é bom para ninguém. Eu falei na manifestação em abril. Depois repeti isso naquela manifestação em São Paulo, no início de julho. No início de junho, repeti de novo isso. Eu sou veemente na minha fala, na defesa do que eu acredito, mas eu sou tremendamente pacífico, de buscar caminhos de paz. Eu falei, não vou dar nome por uma questão ética, e não é André Mendonça. Eu falei com um ministro do STF, antes de Donald Trump suspender o visto de 8 deles. Eu disse, ministro, vamos buscar um caminho de paz, isso não vai dar certo, isso não é bom para vocês, isso não é bom para o Brasil, isso não é bom para ninguém. Então, eu sei o que eu tenho feito. Eu sou duro e veemente no meu discurso, sou mesmo. Mas eu não sou um kamikaze, vamos arrebentar, tem que acabar com todo mundo, tem que destruir todo mundo. Eu falei, é bom, esse meu telefone que foi apreendido, pouquíssimas vezes, com até discussão com Paulo Figueiredo, de discordar de alguma coisa dele, está lá, e pouquíssimas falas com o filho de Bolsonaro, o Eduardo. Como é que podem me envolver no inquérito? Só covardia, mas olha, a minha esperança, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que também faz parte da minha fé, ou pela justiça divina, ou pela justiça dos homens, ou as duas coisas juntas, vai chegar a hora dessa gente, pode ter certeza. Amém, pastor. Obrigado. Deixa eu agradecer aqui. Pastor, eu vou te mandar um boné nosso do Fora Moraes e uma camiseta. O Marcos, eu já falei com ele, ele vai receber aí no Rio de Janeiro. Para mim, essa semana, se Deus quiser, a gente já manda antes da manifestação. E deixa eu agradecer de coração aqui o pastor Silas Malafaia. Sigam o pastor nas redes sociais, no X Pastor Malafaia, Silas Malafaia no Instagram e o canal dele no YouTube, que mais do que nunca, eu acho que hoje é uma obrigação, Silas, para todo brasileiro acompanhar nas redes sociais, porque você tira as pessoas daquele estado de acomodação, eu costumo falar de arquibancada, né? O brasileiro se acostumou muito a ver o jogo político como se estivesse numa arquibancada. Só que você faz parte do jogo. A maneira como o jogo acontece vai influenciar a tua vida. Então, ou você tem que ajudar. Não quer dizer que você vai entrar em campo. Tá cheio de gente em volta de um time que trabalha para o time. Da mesma forma que dentro do time você tem um atacante e o goleiro em posições diferentes. Quer dizer, você traz isso para as pessoas, de quererem se sentir parte da história do país, e isso tem um valor íncito em si. Ninguém concorda 100% nem com a própria sombra. Ninguém precisa concordar, né, ser um adesista de tudo que o senhor fala, mas uma coisa tem que ficar reconhecida, que é a liderança em momentos difíceis só pode ser exercida por homens fortes.
E é por isso que eu te agradeço. Eu agradeço a você. E um dado interessante, cara, nesse episódio, o que de católicos, de espíritas, ateus, e o cara bota, eu sou ateu, eu sou católico, eu sou espírita, que entender e perceber o jogo perverso contra mim, olha, é um número incalculável de gente. Não apenas da comunidade evangélica, mas pessoas de bem desse país que pensam e que analisam. Continua, meu amigo. Obrigado a vocês. Continuem. Vamos em frente. Eu creio no Brasil, eu creio em dias melhores e vamos embora. 7 de setembro, em tudo que é cidade brasileira, verde e amarelo. Faça uma carreata, uma passeata, a Praça da Cidade. Rio de Janeiro, 11 da manhã, Prédio Copacabana. São Paulo, 3 da tarde, na Avenida Paulista. Vamos lá. Obrigado, um beijo para vocês. Vamos embora. Um beijo, Silas. Obrigado.